sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Câmara Podcast São Bernardo do Campo. Hoje trazendo um pouco para vocês sobre o cenário industrial do município de São Bernardo, trazendo um case de sucesso. Uma empresa que começou há muitos anos em São Bernardo do Campo, hoje ganhou aí todo o estado e algumas penetrações em outros estados brasileiros, também além do Sudeste. E para isso conversamos com o CEO da Mazurk, Eduardo Mazurk. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, Eduardo. Começa contando pra gente, então. Hoje você é CEO, então, dessa empresa, mas ela começou há muitos anos atrás em São Bernardo do Campo. Conta um pouco como foi essa história. Imagino que tenha ligação com a sua família também. Vamos compartilhar. Um pouquinho mais atrás, então, hein? Vamos lá. Bom, primeiramente, sou Eduardo. Eu sou um dos fundadores da Mazurk. E a nossa história começa um pouco mais atrás. Meu pai, ele é nascido em São Bernardo e ele nasceu na Vila Duze. Sempre foi comerciante, teve comércio na região, voltado ao setor moveleiro. E aí eu e meu irmão, que é meu sócio na empresa, sempre trabalhando com o nosso pai e tudo. Com o passar do tempo, nós entendemos que nós precisávamos traçar nosso próprio caminho. E aí que surgiu a ideia de montar realmente uma empresa de embalagem de papelão, porque nós atendíamos o setor moveleiro, eu fazia esse link comercial com as indústrias do setor, tudo, e o setor moveleiro era um grande consumidor de embalagem. Foi aí que em 2004 nós fundamos a Mazurk, em São Bernardo do Campo, na Vila Marque. E desde então foi uma grande história de sucesso que nós tivemos algumas mudanças, mudamos para Paulicéia depois de um tempo, a empresa foi crescendo, criando porte, sendo reconhecida no mercado. Já são 22 anos então de empresa? 22 anos, eu era bem mais novo lá atrás. Então realmente são 22 anos de muito trabalho. Hoje nós estamos com quase 200 colaboradores. E nós começamos a empresa literalmente do zero. Eu, meu irmão, um funcionário e mais um auxiliar que estava trabalhando de auxiliar de pedreiro naquela ocasião na residência do meu pai. E nós começamos a empresa realmente muito pequenos, com muita força e vontade, porém hoje ela está num patamar bem diferenciado no mercado. Bom, ao longo de 20 anos eu acho que você vai saber trazer pra gente uma boa ideia, um bom prospecto aí de como é empreender, não só no Brasil, não só no estado de São Paulo, mas principalmente na região do Grande ABC, né? As oportunidades, as dificuldades, os desafios mudaram bastante. O que você acredita que tenha assim, sido um ponto fundamental aí, o principal diferencial para a Mazurk ocupar a posição nesse mercado hoje? Eu acho que por sermos jovens, não que hoje nós estejamos velhos, porém naquela época nós éramos muito mais jovens, eu com 24, meu irmão com 22 anos, quando fundamos a empresa. Primeiro que nós tínhamos muita vontade. E é aí que eu sempre gosto de falar que o sol nasce para todos, porque às vezes as pessoas veem a nossa empresa hoje, a nossa empresa está num prédio muito bonito, tem uma tecnologia de ponta, e acho que as coisas aconteceram do nada, que caiu do céu. E não, muito pelo contrário. Nós trabalhávamos muito, e quando eu falo trabalhar mesmo, nós trabalhávamos na gestão, na administração, e à noite, não podendo ainda descansar, nós íamos para a operação, trabalhávamos em máquina. Então, assim, nós tínhamos muita força e vontade, a gente tinha força de vontade de vencer. Eu acho que, além disso, sempre trabalhando de forma muito honesta, de uma forma muito clara, gerando parcerias, gerando relacionamento. Então, acho que esse foi do grande segredo do nosso sucesso. Mas tem um outro aliado, né? Sempre quando você vai empreender ou quando você trabalha no ramo de indústria ou de comércio ou de serviço, ou seja ele qual for, que é a ponta do setor público e quanto esses investimentos ou muitas vezes
toda essa política ou a economia, até mesmo do município ou do país, interferem nessa parte até mesmo de incentivos fiscais e etc. Né? A gente sabe que hoje a volatilidade do mercado brasileiro não é uma exclusividade da região do Grande ABC, muito menos São Bernardo do Campo, mas ela tem se tornado cada vez mais um desafio, né, um desafio à parte, digamos assim, para o empresariado. E aí, nos tempos atuais, né, como driblar mais essa dificuldade? Assim, os desafios realmente são enormes. Eu sou hoje diretor titular de uma entidade ligada à indústria, que é o Ciesp, e nós temos desafios diários e diariamente nós temos novos desafios. Então, eu falo que empreender no Brasil é uma arte. Eu acho que a pessoa que empreende no Brasil, e não importa sendo grande ou pequeno ou médio, ele realmente está apto a trabalhar, em atuar em qualquer lugar do mundo. Porque a cada momento nós temos um cenário econômico, um cenário onde as leis são alteradas, onde surgem novas dificuldades. Nós estamos à beira de uma reforma tributária onde nós não sabemos ainda como ela vai funcionar direito, existe muita dúvida, principalmente nas pequenas empresas que têm um suporte menor. Então é realmente um desafio, é algo que precisa ter muita vontade, muita garra, muita força de vontade de vencer mesmo, além da dificuldade financeira. Nós estamos aí com uma taxa Selic de 15%, tivemos uma redução agora de 0,25%, um gesto muito pequeno da parte do Banco Central, que não ajuda a fomentar o mercado, que não ajuda a incentivar a indústria a renovar seu parque fabril, a estar trazendo novas tecnologias e se tornar mais competitiva. Então é um desafio muito grande, não é simples. Às vezes as pessoas veem as empresas em pé ali, mas não sabem o tamanho do desafio que está por trás disso. Eu gostaria de ouvir o seu comentário, né, a sua experiência também com relação à tecnologia ou à implementação da tecnologia no seu setor, mas antes, aproveitando que você citou essa questão das dificuldades, a gente lembra, né, e você citou até mesmo com essa história da sua família, do seu pai especificamente, a indústria moveleira em São Bernardo do Campo há muitos anos atrás era aí o que fazia girar, não só a moveleira, mas toda a indústria como um todo era muito presente aqui na região do Grande ABC, que tem a sua vocação já sendo alterada para a cadeia de serviços já há alguns anos. Isso tem trazido impactos socioeconômicos diretos aqui para a nossa região. E, quer dizer, tem uma grande diferença também, né? Naquela São Bernardo, e não só nos restringindo a São Bernardo, porque hoje, por exemplo, embora a Mazurk tenha começado em São Bernardo, hoje ela está alocada em um outro município aqui da região também, né, do Grande ABC, mas você sabe como, e todos que são aqui da região acompanham aí o podcast, seja assistindo ou nos ouvindo, sabe o quanto as dificuldades são integradas também aqui na região. Quanto essa vocação ter mudado impacta também no setor industrial? Sim, o Grande ABC ele tem um DNA industrial pujante, ele tem um DNA industrial que ele nunca vai perder. Ele pode diminuir sim, como diminuiu agora, porém a tendência dessa reforma tributária é que realmente as grandes indústrias voltem para a região de origem, que por sua vez saiu por motivos tributários, por motivos específicos de cada segmento. Então há uma tendência muito grande da região realmente ser uma locomotiva do setor industrial. Existe um movimento muito grande de instalações de grandes centros logísticos. Legal, o centro logístico é muito importante, que ele gera emprego, porém muitas vezes a receita não fica na cidade. Então acredito que a reforma tributária, funcionando de acordo com da forma que ela foi escrita, ela vai realmente ser um grande marco para todas essas cidades que eram locomotivas industriais antigamente, e por causa de uma guerra fiscal, por causa de uma questão meramente tributária, ela foi embora. Então o Grande ABC ele tem espaço, tem tecnologia, tem a parte da educação. Hoje nós temos o Senai nos apoiando em todas as regiões, inclusive aqui na região de São Caetano,
nós temos o Senai de Tecnologia, que é da indústria 4.0, que é um Senai reconhecido a nível nacional. Então, assim, nós temos tudo para realmente transformar o grande ABC numa locomotiva como ela já foi antigamente. Então, realmente, eu tenho uma expectativa muito grande com a nossa região. A tecnologia, nesse momento, ela ajuda? Ela é uma aliada? A tecnologia, ela sempre vai ser uma aliada. Porém, a grande dificuldade do industrial e do empresário é ter acesso à tecnologia. Então, como eu falei aqui atrás, você pega uma Selic a 15%, como nós estamos vivendo nos dias de hoje, ela é proibitiva, ela não permite você fazer investimentos para realmente ter esse retorno. Então, porque você imagina, você tem que investir o capital, pagar o fomento que você tomou, o dinheiro que você tomou em banco, em agências de fomento, e ainda você tem que rentabilizar acima de 18%, porque o banco, ele já, no mínimo, ele vai cobrar 15% ao ano. Ele tem o spread dele de mais 3%. Então você tem que rentabilizar toda essa tecnologia acima de 20% para ter algum resultado financeiro. Então é muito complexo. A taxa de juros hoje ela é proibitiva no Brasil. Então nós precisamos mudar urgentemente esse cenário ou criar incentivos, linhas, para realmente a tecnologia ela sempre vai ser uma aliada, não tenho dúvida disso, porém todos têm que ter acesso, senão ela não funciona. Além de CEO, você tocou também, né, no papel que você desenvolve como diretor hoje do CIESP de Santo André, ali abarca algumas outras regiões, como Sim. Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, mas você também já foi membro da diretoria do CIESP de São Bernardo do Campo. E aí é exatamente um órgão, uma entidade voltada a pensar justamente nesses freios, contrapesos e desafios da indústria brasileira. Ali, né, ou seja, no CIESP, você consegue ter ideias novas que você consegue trazer também sobre o mercado? Sim, o CIESP ele está sempre trazendo novidade para o industrial. O CIESP é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Então, a função do CIESP é uma entidade reconhecida mundialmente. Nós temos aproximadamente 8.000 indústrias, dentre elas as principais indústrias do nosso estado, associada de forma voluntária, diferente de uma federação, ela é voluntária. E ali essas pessoas, como eu, como o nosso presidente Rafael Servoni, entre outras envolvidas, estamos ali brigando realmente para o interesse da empresa, da indústria. Nós estamos discutindo agora a questão da jornada, algo delicado porque é uma discussão que ela é válida, porém num momento ruim, que ela acaba se tornando uma discussão política. E aí nós temos essas pessoas diferentes. Se eu fosse discutir com um deputado como o Mazurki, empresa, é uma coisa. Se eu vou discutir numa prefeitura, alguma situação como empresa, é uma coisa. Quando nós vamos num grupo, numa entidade forte, como é o CIESP, o peso é maior, você não tem a pessoalidade. Então, o CIESP ele sempre está buscando o interesse da indústria, não só na questão legislativa, como em buscar novas linhas de fomento, novas parcerias, parcerias internacionais e assim por diante. Então, quem está lá dentro realmente consegue ter uma ideia do que a nossa entidade pode trazer de benefício para o setor. Eduardo, antes da gente encerrar, vou pedir para que você deixe um recado para quem está começando a empreender ou tem essa vontade, tem esse desejo, ou até mesmo para o pequeno, médio industrial que hoje se vê nessa maré, né, tão volátil que a gente enfrenta econômica aqui no país. Empreender é uma arte, é algo que realmente não é fácil. Você precisa ter muita resiliência, precisa ter muita força de vontade, muita garra, nunca deixar a soberba superar a sua originalidade. Eu acredito que nós sempre temos que entender de onde nós saímos, para onde nós estamos, porém, se nós estamos em algum lugar é porque as pessoas nos ajudaram que estão à nossa volta. Então, ter sempre a sua humildade, tá sempre trabalhando. Eu acho que o empresário é o cara que acorda
5h30 da manhã e dorme, quando dorme às 11, porque à noite o problema vem, você fica pensando e você fica matutando o quanto que você precisa fazer para resolver, ou quando você não vai resolver, o que você vai fazer. E são decisões que diariamente nós temos que tomar, não só uma, como várias. Então realmente não desista, o resultado quando ele vem é muito satisfatório. Eduardo Mazurchi, CEO da Mazurchi, uma das empresas de mais relevância e maior sucesso, oriundas aqui de São Bernardo do Campo, me desculpem, aqui no Câmara Podcast. Obrigado, Eduardo. Obrigado, grande prazer estar com você. A todos vocês, até o próximo episódio.